Fala pessoal, tudo bem? A Lei Magnitsky foi muito comentada ultimamente pela aplicação da Lei Magnitsky no ministro do Supremo Alexandre de Moraes, né? Então, depois da aplicação, deu uma verdadeira reviravolta, de certa forma, aí, em alguns vamos dizer assim, pilares da República Brasileira. Só que uma pergunta ficou, mas peraí, o Alexandre de Moraes foi sancionado. O Ciro Nogueira saiu no embate com o Eduardo Bolsonaro, dizendo que o Eduardo Bolsonaro errou o alvo, como se o Eduardo Bolsonaro fosse o responsável, né, em definir a Lei Magnitsky. Não, ele fez denúncias, mas quem define a Lei Magnitsky, alto lá, não é o Eduardo Bolsonaro. Quem define a Lei Magnitsky é o Trump. Então, o Ciro Nogueira disse que tinha que ser para o Lula. Tá, só que a Lei Magnitsky, agora, segundo uma declaração de um advogado, pode sim chegar no Lula e na Dilma, e a gente vai falar sobre isso aqui com vocês. Então, muito foco no que a gente vai explicar agora para vocês. Outro ponto que a gente vai falar é sobre isso aqui. Vocês viram que o Zezé de Camargo, né, do Zezé de Camargo e Luciano, da dupla lá, ele levantou uma camisa do Sem Anistia. Nós vamos falar sobre isso aqui. Outra questão, o Bolsonaro pode ser indenizado graças a uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Pode ser receber até uma indenização do Estado brasileiro por causa de um abuso que o Estado brasileiro praticou contra o Bolsonaro. Vamos entender isso? Vamos saber o que está rolando? Então vai lá. Não esquece de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Isso é muito importante, tá? Obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês, tá? Quanto à minha rabisqueira na tela, eu fiz aí, né? A maioria dos comentários falou: Santo, pode deixar a rabisqueira na tela, fica à vontade. Alguns reclamaram que não gosta tanto, então vou usar com moderação, tá bom? Bora pra cima. É o seguinte, tá cada vez maior, né, a especulação acerca de um vaza fora, de um pula fora do Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal. Tem muita gente cogitando a saída do Gilmar Mendes antes da data de aposentadoria, que seria em 2030, né? É o que diz aqui, inclusive, o Easy Fatos. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal está considerando antecipar sua saída da corte antes da aposentadoria compulsória, prevista para 2030, quando completaria 75 anos. A possibilidade foi levantada após a decisão do Roberto Barroso, né, de deixar o STF antes do prazo, que reacendeu a discussão sobre as renúncias voluntárias entre os ministros da Suprema Corte. Desde 1985, 9 ministros já deixaram o cargo antes de atingir a idade limite, e Gilmar Mendes pode se juntar a essa lista. A antecipação abriria mais uma vaga para a nomeação presidencial, o que pode impactar o equilíbrio político e jurídico já da corte nos próximos anos, tá? O que acontece, pessoal? Eu levantei um questionamento, né, de que o Supremo Tribunal Federal, ele tá aderindo a uma estratégia do Lula e da esquerda graças à Magnitsky aplicada pelo Trump. Ou seja, o Barroso, ele saiu de medo das sanções Magnitsky. E agora, o próprio Donald Trump está anunciando que novas sanções Magnitsky poderão chegar ao Gilmar Mendes, a Carmen Lúcia, né, e outras figuras, além do Dino também. O que acontece nessa situação, né? O que me chama a atenção é que a esquerda está utilizando este discurso para sair tentando se livrar da Magnitsky, né, os ministros, mas dando ao Lula o poder de colocar novos ministros para até 2030, tá? Para até daqui 30 anos, tirando a possibilidade de alguém entrar da direita e indicar novos ministros, ou seja, acabou, tá? Acabou. A direita não vai poder indicar novos ministros. Essa é a ideia. E aí, também, né, neutraliza hoje um dos maiores projetos da direita. Vem cá. Hoje o maior projeto da direita no Brasil é a presidência da República? Não.
Não é não. Hoje o maior projeto da direita chama-se Senado Federal, com maioria para impeachar ministros do Supremo Tribunal Federal. E hoje, quem são as figuras mais marcadas para pedido de impeachment? O Barroso, o Moraes, já teve um pedido do Flávio Dino aí, mas pouco provável de andar. O Barroso, o Moraes, né? E o Gilmar Mendes. Essas são as figuras mais marcadas. O Moraes pode ser que ele seja rifado. Olha, nada me tira da cabeça que pode ser que o Moraes saia antes de 2030 da presidência do STF também, tá? Ou pior, antes de 2026, tá? Antes de 2026. Há quem diga que, primeiro, a visão era que se o Lula não tivesse em condições de concorrer, o Flávio Dino seria o candidato. Ele deixaria o STF e seria o candidato à presidência da República, que é um cargo que o Flávio Dino sonha e almeja. Porém, há más línguas, especulações, que dizem que o Moraes tem ampla aceitação da esquerda. Então, seria um nome substituto ao Lula se o Lula não estiver apto a concorrer em 2026. E tem a questão também da sanidade mental, né, que gera comparações lógicas com o Biden. Então, a esquerda ainda especula quem seria o nome substituto ao Lula, que não existe ainda. E aí, nessa especulação de quem seria o nome substituto, já surgiram vários nomes, Zé Dirceu, já surgiu o João Campos lá, que é o de Recife, que é um jovem, mas também já surgiu o Flávio Dino e o Alexandre de Moraes na mesa. Então o Alexandre de Moraes já está com a Lei Magnitsky. Se ele concorre à presidência e ganha, os Estados Unidos acaba tirando a Lei Magnitsky e ele nem vai precisar de Lei Magnitsky, tudo se funciona, né, por cartão corporativo, enfim, né? E aí sim seria a aliança completa do Supremo com, né, um governo que duraria anos aí, né, ferrando o povo brasileiro. É real isso? A chance? Tudo é possível na política, tá? Tudo é possível. Vamos lá. Um assunto que está muito comentado é a aliança de paz do Donald Trump, né, com Israel e o grupo Hamas. Ou seja, o Trump foi o grande herói da vez. Só que o grande vilão da vez quer voltar a atuar, que é, né, esses bandidos terroristas do grupo Hamas, defendidos pela esquerda brasileira aqui. O Hamas conduz execuções públicas e entra em choque com facções rivais para estabelecer o domínio em Gaza, né? A mesa tá caindo aqui. Tá caindo, pronto, no meio, né? Fui tocado do meu lugar lá. Vamos lá. Mas o que acontece? Ontem circulou nas redes sociais, e eu não quis colocar aqui para vocês, porque são cenas chocantes. Os caras colocaram, né, homens ali de joelho e colocaram pelas costas, tipo de vagabundo como esse, pelas costas, deram um tiro na nuca dos caras que são opositores do grupo Hamas, para tomar o domínio ali do Hamas. E eles estão fortemente armados ainda. O Donald Trump já mandou um recado: olha, se o Hamas não se desarmar, nós vamos desarmá-los. Ou seja, a possibilidade da guerra retomar, mas com força total, é real. O que o Donald Trump e o que Israel pretendem agora é que o próprio Hamas seja, né, o causador dessa quebra de acordo de paz. A turma de esquerda está revoltada porque o Donald Trump fechou esse acordo de paz com o Hamas. Jogou o discursinho deles por terra. Afinal, o Trump, fascistão laranja, era quem tinha que promover a guerra. O cara está promovendo a paz. Ora bolas, acabou o discurso deles. Vácuo no poder. O Hamas está aproveitando o cessar-fogo com Israel para reimpor o controle territorial sobre a faixa de Gaza. Soldados do grupo palestino entraram em confronto com facções rivais no enclave e execuções públicas foram gravadas em vídeo e espalhadas nas redes sociais. Eles mesmos fazem isso, eles são terroristas. Eles vencem a partir do terror. Aqui no Brasil também tem um grupo aí, lá no Brasil, né? Eu não estou no Brasil. Lá no Brasil também tem um grupo aí que costuma, né, fazer esse tipo de execução, fazer esse tipo de coisa aí,
postar nas redes sociais. Sob o argumento de garantir a ordem e restaurar a lei, o Hamas anunciou a mobilização de 7 mil homens logo após o recuo do exército de Israel. Combatentes armados com fuzis e usando máscaras pretas foram vistos patrulhando as ruas e controlando a multidão durante a entrega dos reféns. A mobilização coloca em dúvida a segunda fase do acordo que envolve o desarmamento do grupo palestino. Ou seja, se o acordo não for cumprido, a guerra volta, só que vai voltar com os Estados Unidos, acabando com o problema, né? Vem cá, pessoal, eu quero que vocês prestem muito atenção desse trecho da Revista Oeste. O Bolsonaro pode ser simplesmente indenizado por causa de um abuso sem precedentes da justiça. Plano do golpe? Não é isso que eu estou falando, dá uma olhada aqui. E eu recebo essa notícia com naturalidade, porque é algo que já sabíamos, já comprovamos no processo, né? Inúmeras vezes. Ocorre que agora nós temos uma manifestação do órgão oficial que cuida da imigração dos Estados Unidos, afirmando categoricamente que não apenas que Felipe Martins não entrou, mas que as autoridades brasileiras utilizaram-se de um registro falso para embasar a manutenção, ao menos, de uma prisão. E vale aqui lembrar algo que o Marcília ele citou há pouco, que as cautelares que atingem todos os investigados da petição 12.100, no que diz respeito a passaportes, a retenção de passaportes, e inclusive citado pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, quando ele negou a autorização ao Jair Bolsonaro para que ele fosse aos Estados Unidos na posse do Donald Trump, ele usou e citou, né, o caso que Felipe Martins teria viajado aos Estados Unidos e não mais retornado. Então, o seu local era incerto e não sabido, sendo que Felipe já tinha ficado, a época dessa decisão, 6 meses preso e ainda está cumprindo cautelares, porque no processo, Alexandre de Moraes jamais reconheceu que Felipe Martins não deixou o país e que, portanto, não existe risco de fuga. Tanto é que as cautelares foram mantidas e ele utilizou, inclusive, esse argumento, esse fundamento, para reter o passaporte do ex-presidente Jair Bolsonaro. Pois é. Então, o que se mostra aqui, né, dessa matéria da Revista Oeste, é que os argumentos utilizados para impedir que o Bolsonaro fosse a posse de Trump foram argumentos, né, frágeis, ilegais e agora comprovadamente baseados em uma prova falsa. Se ficar comprovado o conhecimento por parte de autoridades brasileiras de que este documento era falso, a responsabilidade de indenização é objetiva do Estado. Vamos lá, aula de direito. A pessoa física, como nós, a nossa responsabilidade é subjetiva. Ou seja, eu preciso provar que o sujeito tinha um dolo e a vontade de praticar aquele ato, aquele dano, né, para que eu possa ser condenado. Quanto ao Estado, a responsabilidade é objetiva. O Estado, você já presume que o Estado está te ferrando. É o Estado que tem que provar que não te ferrou. A responsabilidade é objetiva do Estado, né, em relação ao dano que ele causou a você. Neste caso, fica claro e evidente o dano causado pelo Estado ao Bolsonaro, né? Fica claro e evidente aqui, o que pode sim gerar uma reparação. Olha só essa publicação aqui também, né? Isso aqui do Gil Diniz, né? O caso Odebrecht. Lei Magnitsky aplicada em Lula e Dilma. O caso Odebrecht, aberto por Trump nos Estados Unidos, pode complicar 10 vezes de vez, né, a chance, e as chances, né, da Lei Magnitsky pode ser real. A Dilma eu acredito que sim. Acho pouquíssimo provável que o Trump coloque a Lei Magnitsky em Lula, pelo menos por hora, né? Eu acho que o Trump está fazendo algumas sinalizações ao Lula
porque 2026 está aí. E o Trump fica até 2027, né? 28, se eu não me engano, 27. Então o que acontece? O Lula tava naquele ranço, aquele asco, e tentando jogar a bola, que o Trump não quer conversar. O Trump falou, não, vamos conversar. Tá tratando bem o Lula, tá adoçando o Lula, para em 2026 ele pegar alguma coisa e falar, peraí, o Lula agora tá me sacaneando. Quem disse que eu não tentei dialogar com ele? Né? Agora se o Trump fica naquela de Trump, Lula, não sei o que, aí todo mundo vai falar, não, mas o Trump tá atacando o Lula por questões ideológicas. Então o Trump quis deixar claro que ele não tem problema ideológico nenhum com o Lula. Falou, não, rolou uma química, um homem bom, uma pessoa gente boa, beleza, mas na hora que estiver perto das eleições, o Lula vai fazer alguma coisa que o Trump vai falar, não, agora eu vou pegar o Lula. Aí a grande questão é, como é que eles vão falar que é questão ideológica se o Trump fez sinalizações ao Lula? Mas olha só, o que disse aqui, né, o advogado aqui nessa publicação do Gil Diniz. Uma notícia da semana passada pode ressuscitar a Lava Jato aqui nos Estados Unidos, colocando na mira novamente a cúpula do PT. Será que Lula e Dilma poderão ser sancionados com a Lei Magnitsky? Hoje nosso objetivo é entender isso um pouco melhor. Edward Martin, alinhado à agenda Trump de revisar supostos abusos em agências federais, está investigando indícios de instrumentalização política durante governos democratas. E agora ele está olhando para o acordo da Odebrecht supervisionado por Andrew Weissmann. Weissmann é um procurador experiente que está ligado a investigações contra Trump. E foi ele quem supervisionou o acordo da Odebrecht em 2016. 2016 era o último ano do governo de Barack Obama, que naquela época tinha uma excelente relação com o Brasil, chegando inclusive a visitar o Brasil em uma visita oficial a convite do presidente Lula à época. Em 2016, a operação do Lava Jato estava no auge no Brasil, Sérgio Moro era herói nacional, e de repente fecha-se um acordo bilionário com o Odebrecht, que segundo Martin, omite informações cruciais que pode ser lido como brecha para a sinalização política atual. Agora, presta atenção nesse dado oficial que consta no próprio acordo do Departamento de Justiça. A Odebrecht pagou 788 milhões de dólares em propinas documentadas em 12 países diferentes. Esses subornos garantiram contratos fraudulentos de mais de 3 bilhões de dólares. Mas aqui está o detalhe que Martin está questionando. O acordo não detalha quais contratos forem superfaturados, não identifica quem recebeu propinas em cada país, não permite que as vítimas busquem reparação. É como se alguém confessasse ter roubado 3 bilhões, mas o acordo não dissesse de quem roubou. Não parece estranho? Se o Departamento de Justiça avançar para uma abertura hipotética do caso Odebrecht, ainda em fase preliminar, 3 coisas poderiam ocorrer. Primeiro, a Odebrecht pode enfrentar novas multas de centenas de milhões de dólares. A empresa já está fragilizada financeiramente, novas penalidades poderiam destruí-la completamente. Segundo, delações anuladas no Brasil pelo STF poderiam ser reavaliadas nos Estados Unidos, porque as decisões de tribunais brasileiros não vinculam as autoridades americanas. O Departamento de Justiça pode simplesmente ignorar o que o Dias Toffoli decidiu no Brasil. E terceiro, e este é o mais explosivo, o Departamento de Justiça pode usar essas delações como base hipotética para sanções individuais sobre a Lei Magnitsky. Cada político brasileiro citado nas 77 delações vira alvo potencial em um cenário de escalada da tensão diplomática entre Brasil e Estados Unidos. E é aqui que a história fica verdadeiramente fascinante do ponto de vista jurídico e geopolítico. Porque quando Martin questiona o acordo de 2016, ele não está apenas querendo recuperar dinheiro para as vítimas. Ele está potencialmente abrindo caminho para algo maior, como arma em negociações. A Lei Magnitsky é como uma segunda linha de ataque que os americanos usam quando a primeira não foi suficiente. Primeiro, você fecha acordo com a empresa. Depois, se descobrir que esse acordo omitiu informações, você vai atrás dessas pessoas individualmente. É exatamente o que fizeram com a Venezuela. Primeiro, sancionaram empresas estatais. Depois, sancionaram Maduro e dezenas de ministros pessoalmente. A Odebrecht pode seguir um roteiro similar em um ensaio de escalada. Se Martin avançar na revisão e confirmar omissões, essas podem ser a evidência que faltava para aplicar sanções Magnitsky contra políticos brasileiros, reforçando a posição dos Estados Unidos. A Lei Magnitsky permite sanções contra indivíduos estrangeiros responsáveis por corrupção significativa. E aqui está o detalhe técnico crucial. Não precisa ser condenação judicial, precisa apenas ser informação confiável de corrupção. E o que Martin está descobrindo agora é que existe informação muito confiável. 77 delações detalhadas, acordos judiciais, confissões de executivos, tudo arquivado no Departamento de Justiça americano desde 2016. E aqui está onde as anulações do STF se tornam irrelevantes do ponto de vista americano. Dias Toffoli anulou as condenações de Lula em 2021, anulou o acordo de leniência da Odebrecht em 2023, mas essas decisões não apagam os fatos. Do ponto de vista jurídico americano, decisões de tribunais estrangeiros não vinculam autoridades americanas. O Departamento do Tesouro
pode ignorar completamente o que o STF decidiu e usar os mesmos documentos que a Lava Jato usou. Marcelo Odebrecht confessou o pagamento de propinas ao PT e a autoridades petistas. Antônio Palocci delatou esquemas de arrecadação ilegal coordenados pela cúpula. Elcídio do Amaral revelou operações de compra de silêncio. Paulo Roberto Costa descreveu o sistema de nomeações políticas na Petrobras em troca de propinas. Tudo isso está documentado, gravado, protocolado, e agora Martin está revisando se essas informações foram adequadamente preservadas no acordo de 2016. Se não foram, e ele parece acreditar que não foram, isso pode justificar a ação individual contra os beneficiários políticos em um contexto de sinalização geopolítica. O segundo critério da Lei Magnitsky é que a corrupção precisa ter dimensão internacional, e aqui o caso Odebrecht é um manual perfeito de corrupção transnacional. Propinas pagas em 12 países diferentes: Angola, Moçambique, Venezuela, Peru, Panamá, República Dominicana, Argentina, Colômbia, Equador, Guatemala, México, contratos fraudulentos em 3 continentes diferentes. Mas aqui está o detalhe que Martin destacou na carta. O acordo de 2016 agregou fatos por país, mas omitiu detalhes específicos dos contratos superfaturados. Ou seja, sabemos que houve crime em 12 países, mas o acordo não detalhou quais contratos, quais valores específicos, quem exatamente se beneficiou em cada país. Pois é. Como ele falou aqui, hoje, né, os Estados Unidos, quando eu disse que a seção 301 dos Estados Unidos, ela busca violações em cláusulas econômicas, ela tem um potencial de trazer sanções e não precisa de decisão judicial. Então, né, o que os Estados Unidos estão dizendo? Olha, o Brasil teve uma das empresas que foi uma das maiores empresas de construção do mundo, que foi a Odebrecht, mas essa empresa se valia de corrupção, contratos fraudulentos para vencer contratos, eleições em detrimento da economia norte-americana também, de empresas americanas que concorriam. Então, o que mostra hoje é que os Estados Unidos, a partir da seção 301, pode fazer um limpa, passar um rodo geral em toda aquela turma da Odebrecht, ou seja, pode ser uma nova Lava Jato iniciando lá nos Estados Unidos, marcando aqui, né, uma nova era, uma nova fase aqui no Brasil de combate à corrupção. Caramba, se isso acontece, muita gente, né, vai sentir o baque. Matéria do Metrópolis aqui: Zezé de Camargo pede anistia a presos do 8 de janeiro. Pois é, pessoal, não vou colocar o vídeo aqui por causa da questão dos direitos autorais, mas durante um show no Festival do Camarão em Porto Belo, em Santa Catarina, na noite da última segunda-feira, Zezé de Camargo se envolveu em uma polêmica que rapidamente repercutiu nas redes sociais. No palco, o cantor recebeu um fã recebeu uma camiseta com os dizeres "Anistia já, presos do 8 de janeiro", e não hesitou em levantá-la diante da plateia. O gesto provocou aplausos e gritos de apoio do público. A frase faz referência aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro de 2023, quando pessoas invadiram e depredaram prédios dos 3 poderes. Agora eu vou te perguntar uma coisa, tá? Por que a polêmica? Não teve o irmão da Sandy? Eu acho que ninguém lembra muito bem o nome dele, mas o irmão da Sandy, ele não gritou "anistia ao cavalo" lá? Não aconteceu? Pronto. Agora outro artista falou: não, anistia, já. Qual a diferença? É que o irmão da Sandy vai ganhar um coraçãozinho e, ai, que bonitinho, ele é um artista. E o Zezé de Camargo, né, provavelmente vai ter algum inquérito contra ele para jogar ele de trás das grades. Agora, essa é a diferença. Ambos são manifestações políticas? São. Ambos são artistas? São. Só que a forma de tratamento é diferente. E digo mais, eu vou além. No mês passado, em setembro, a esquerda, a turminha da Left People, resolveu fazer um showmício, né? Ou seja, em vez de chamar pessoas como a direita, e ainda nem conseguiu chamar a mesma quantidade de pessoas da direita, enquanto chamava, né, as pessoas para participar do evento, trouxe um monte de artistas, e ainda assim ainda foi menos gente do que o povo de direita para ver político falar, para ver a pauta sobre o Brasil. Agora, já que a esquerda pôde fazer isso, a minha pergunta é: que tal uma grande manifestação na Paulista em favor da anistia, com o Zezé de Camargo, com o Gustavo Lima, com o Leonardo,
Já parou para pensar? Quantidade de pessoa que ia? Hã? Que tal fazer um show nesse sentido? Seria interessante, não seria? Né? Já que a esquerda pode, né? Se o Brasil fosse um país sério, né? Qualquer um poderia. O vídeo viralizou nas redes sociais, provocou reações diversas entre os internautas. Ó, abre aspas, cantor que não usa dinheiro público para fazer militância. Esse tem caráter e merece o meu respeito, elogiou um usuário no Instagram. Outro, esse sertanejinho mequetrefe deveria ter vergonha de fazer isso. Não, vergonha quem escreveu essa manifestação imbecil aqui. Mas é isso, né? Vamos lá, matéria da Folha de São Paulo. Trump concede a mais alta honraria dos Estados Unidos a Charlie Kirk, né? Eu falei sobre isso aqui com vocês mais cedo. Charlie Kirk, medalha presidencial da liberdade, foi outorgado ao influenciador no dia em que completaria 32 anos. Laureados ao longo da década incluem o astronauta Neil Armstrong, o músico Bob Dylan e a ativista Rosa Parks. Enquanto isso, o Departamento do Estado dos Estados Unidos afirmou ter revogado o visto de 6 pessoas que criticam o ativista, né, trumpista, inclusive um brasileiro aí. Vamos lá. China, né? A China prende 30 pastores e intensifica a perseguição a igrejas cristãs. Falei que desde 2018, né, foi a maior pressão contra cristãos, 30 foram presos. Trouxe a matéria de volta, por quê? Porque teve resposta. O Marco Rubio cobrou libertação de pastores presos lá na China. O secretário de Estado dos Estados Unidos, o Marco Rubio, pediu nesse domingo a libertação imediata de dezenas de líderes cristãos ligados à igreja de Xi'an, uma das maiores redes de igrejas domésticas da China. As prisões ocorrerão entre os dias 9 e 11 de outubro em várias regiões do país. É uma solicitação, tá? É um pedido que foi feito do Marco Rubio, não é impositivo, e vem num momento em que os Estados Unidos estão aí num conflito tarifário com a China, né? A gente sabe que, historicamente, China e Estados Unidos, né, não se bicam muito, né? Vamos lá, pessoal. Esta aqui é das boas, né? Mau presságio para Maduro. A brigada que eliminou o Osama Bin Laden foi destinada para próximo da Venezuela. Essa é das boas. Essa matéria que você gostou, tenho certeza, né? Ó, a pressão, né, se aperta sobre o círculo. Eu vou falar que é o círculo, para não falar que é essa palavra aqui, né? Do narcoditador. O pior presságio para Nicolás Maduro foi feito realidade. Estados Unidos tem desprendido, né, em Trinidad e Tobago, a elite da elite. O 160 TH SOA, né, o 60º aí, SOAR, o regime de aviação de operações especiais que executou a operação que eliminou o Osama Bin Laden. Sua presença é um sinal inequívoco. Não vão de passeio, vão, né, para prender, né, vão de tocar ele mesmo. Este não é um movimento de dissuasão, é uma escalada massiva. A cifra de tropas destinadas para o Caribe já passa, né, de 10 mil soldados, muitos em cima dos 4.700 que se esperava, né? Ou seja, hoje já tem mais de 10 mil soldados na região do Caribe, esperava de 4.500, no máximo 7 mil, já tem mais de 10 mil. Isso se soma aos caças F-35, uma importante frota, né, uma imponente frota naval e helicópteros de ataque. A mensagem é clara, a paciência de Washington se esgotou por completo com o ditador Nicolás Maduro, né, pessoal? E aí eu sinceramente, eu tô torcendo muito para ver, né, o tombo do Maduro. Eu particularmente não minto não, eu tô torcendo para tomar uma cervejinha o dia que o Maduro cair, né? Segundo especialistas, Rússia está na fase 0 da Terceira Guerra Mundial. O que é a fase 0? Né? É a fase de preparação. E sim, a Rússia já está se preparando, já está se organizando. E aí você vai falar, você tá falando fake news aí? É o R7, meu chapa. É a Record que está trazendo essa matéria. A Rússia já estaria em uma etapa preparatória de um possível conflito direto com a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. É o que sugerem relatórios do ISW, né, Estudo para a Guerra, obtidos e noticiados pelo jornal britânico The Sun.
tá? Então o The Sun trouxe essa matéria. De acordo com os documentos, o Kremlin entrou no que os especialistas chamam de fase zero. O que seria, né, a fase zero desse conflito, né? É um estágio de guerra híbrida que combina desinformação, ataques cibernéticos e operações secretas. Então, nessa parte, né, já começaram os ataques, né, cibernéticos, hackers, operações secretas, preparação, né, cogitação para uma futura guerra. O ISW descreve essa fase como informativa e de preparação psicológica para um confronto futuro. Enquanto isso, Moscou tem usado a guerra na Ucrânia como campo de aprendizado, aperfeiçoamento tático e testando a reação dos países da aliança. E é verdade, é o que a gente está vendo aqui, né? É o que a gente está vendo. Última matéria que a gente vai tratar agora, ó. Eles queriam a Kamala Harris, diz ex-refém do Hamas. Eles, os terroristas, tinham medo do Trump. Depois que o Trump tomou posse, eles começaram a nos tratar melhor. Foi o que disse, né, um dos reféns libertados aí pelo Hamas. Por fim, mas não menos importante, pessoal, entre em contato com a Imigra Mais, nossa empresa de assessoria para a imigração para o Paraguai, né, que vocês estão vendo ao fundo aqui. Isso aqui é o Paraguai, tá? É um país muito bonito, muito charmoso e com vantagens tributárias muito boas. Para você que é empreendedor, para você que mata um leão por dia aí no Brasil para poder ser um empreendedor, aqui você tem facilidades. Aqui você não tem um Estado para te ajudar, mas o Estado não está aqui para te atrapalhar. O Estado aqui tem um imposto único, né? É o que eles chamam de 10-10-10. Você paga 10% de imposto sobre empresas, 10% de imposto de renda pelas pessoas físicas e 10% de IVA sobre o consumo. Só que o imposto de IVA sobre o consumo, se você é um estrangeiro, né, você pode solicitar na sua embaixada, você abate tudo do imposto de consumo. Você consegue comprar tudo aqui com zero de imposto. Já o imposto de renda ele é muito interessante. Toda vez que você vai comprar aqui, né, você só paga 10%. Aí no Brasil é quanto? 27,5%. Pouca coisa a mais, né? Você paga 10%. A diferença é que você consome. Então você vai lá e compra um saco de arroz, você vai lá e compra a abóbora, a picanha, ou falar nisso, a carne aqui é boa, hein? Nu. Né? Mas enfim, né? Você vai e compra, né, as coisas aqui. E aí você pede a fatura. O que é a fatura, né? É a notinha fiscal do que você comprou. Depois, na hora de pagar, você abate tudo, não é só uma coisa ou outra. Tudo que você comprou, você abate os 10% sobre a renda. Ou seja, aqui o imposto de renda só opera sobre o dinheiro que você guarda, tá? Se você gastar, você, né, abate o dinheiro. Então, aquele dinheiro que você foi guardando é o que você paga 10% de imposto de renda, tá? Isso é um incentivo muito bom, imagina isso, né? Aqui você contrata os seus empregados por contrato, né? A questão do 13º, FGTS, isso não tem aqui, tá? Então, é uma modalidade, aqui o contrato é respeitado entre as partes, é uma modalidade que você tem chance, né, de produzir e crescer. Isso é interessante para quem é empreendedor. Eu não recomendo de forma alguma o Paraguai para quem vem caçar emprego. Eu vou para lá, eu quero ver se eu acho um emprego aí de garçom ou de alguma coisa assim. Isso eu já acho pouco provável, tá? Por quê? Porque você não vai dominar o espanhol como os paraguaios, né? Tem a questão do conhecimento. O paraguai não vai em detrimento dar um emprego para um brasileiro e largar, né, um paraguaio. Então já não. Agora, se você é o cara que vem para gerar emprego, cara, o Paraguai vai te receber bem demais, né? Muito bem. Então vale a pena. Se você quiser saber mais disso, marca aqui uma consulta com a Imigra Mais, né? Nossa empresa, tá? Uma das minhas consultoras aí vai te atender muito bem para tirar dúvida, ver se o seu melhor caminho é o Uruguai ou o Paraguai, ou se ambos, tá? Nada impede que você tenha os dois. Eu tenho os dois, tá? Então eu tenho Uruguai, Paraguai, tá? Agora a cédula paraguaia. E aí provavelmente eu estarei indo para o Panamá e El Salvador também, tá bom? E aí a gente vai estar implementando tudo isso aqui para
vocês. Fechado? Então, muito obrigado pela confiança, pela credibilidade. É sempre um prazer e uma honra poder estar aqui com vocês, né, sobre as pautas, falando sobre as pautas, debatendo tudo que acontece, né, no Brasil, no mundo, na América Latina. O nosso objetivo é falar de geopolítica. Lembrando, né, que o nosso conteúdo aqui é traduzido em 3 idiomas, né? Para quem gosta de inglês, pode escolher, tá aí, né? O próprio Google faz essa tradução, o próprio YouTube, inglês, espanhol e português. E fiquem aí, né, com a bela cidade de Assunción para vocês, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo editorial, tá?